todos aqueles que compreendem o bem e que têm a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Então, para quem não conhece o bem e o mal, Será? É igual a luz e as trevas. Igual a luz e as trevas. As trevas é a falta de luz. O mal é o excesso do bem. É isso? É isso mesmo. O mal pode existir por si só? Ele existe quando nós deixamos de fazer o bem. Então, se eu fazer o bem, o mal vai estar presente? Então, quem tem mais força? A luz ou as trevas? A luz. O calor ou o frio? O bem ou o mal? O bem. Então, no sentido de que o mal existe para aqueles que compreendem o bem e que têm a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Qual o sentido disso? A consciência. Tem a liberdade. Mas é para quem conhece também, né? É só para quem tem consciência, né? Aí, essa frase, ela diz da pessoa, o indivíduo, no seu interior. É aquilo que eu dei exemplo. Pecado é pecado. Mal é mal. Só que a pessoa pode ser cobrada por um pecado se ela não sabe que aquilo é pecado? Não. Mas deixa de ser pecado? Não. Ela só não é cobrada por isso. O mal, ele só existe pela ausência do bem. Então o mal é causado por aqueles que sabem e que têm consciência do que estão fazendo e têm o livre-arbítrio de optam em fazer o mal. Então lembra que eu falei desde o começo que a questão está na nossa liberdade e no livre-arbítrio? Lembra-se? Quem assistiu o filme, levanta a mão para mim, por favor. não, dessa vez não assisti já. Ótimo. Então agora, gostaria que nós comentássemos um pouquinho sobre esse filme. A partir daquilo que nós já estudamos, dos elementos que nós temos, como entender esse filme. Quem assistiu? Quem assistiu? Levanta a mão de novo, por favor. Legal. Então, por gentileza, quem não assistiu, assista. Tá? Tiago. Assisti só metade dele. Gente, a partir daquilo que nós estudamos, a partir daquilo que nós vimos e dos elementos que nós temos, dá para fazer alguma análise do filme? Dá? Então, que ponto do filme se destacaria e qual o conteúdo da matéria que nós poderíamos associar? Já vão pensando, algo que chamou a atenção, algo que gostaria até mesmo de perguntar, e relacionado a quê? A nossa disciplina. A partir principalmente da aula passada. Acho que o ponto que chama a atenção é justamente o final do filme. Porque o diabo, ele tenta o advogado e ele, seduzido, ele vai cometendo uma sucessão de erros que vai destruindo a família dele. Contudo, no final do filme, a gente percebe que ele só estava imaginando, então ele toma uma outra decisão. Porém, o diabo, ele toma também uma outra atitude, no sentido de tentar ele novamente. Ele fala, então vamos marcar uma entrevista. E ele acaba aceitando. E qual foi a última proposta? Que ele se tornasse uma estrela, né? Sim. Esse é o ponto que eu achei interessante. E a gente poderia associar a quê? Porque no sentido Da disciplina, liberdade, livre-arbítrio e tal. eu acho que é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio? Isso mesmo. Você assistiu? Assisti. Tem algum ponto que você acha interessante? Então, sobre a aula passada, né, que a gente falou bastante sobre pecado, e o filme mostra
mostrando os pecados que o advogado vai cometendo. Desde o começo, né, quando ele defende aquele primeiro homem, que eu não me recordo o nome dele, por ter cometido um crime lá contra a menina. E depois vai vindo todos os outros pecados. Então, fica bem assim. E logo no começo ele percebeu que ele estava defendendo a pessoa errada. Mas mesmo assim, continuou querendo por conta da profissão dele, né? Um pouquinho de vaidade ali, né? No Oi? começo ele teve, foi a vaidade dele, né? Pra não querer perder. Quem mais? André. André tá mal. Pecado, a gente sabe que é pecado, mas eu acho que ele não tinha consciência do que é pecado. Mas pecado. Ele tinha porque ele fala. E na hora ali no começo do filme, quando ele começa, as consequências ele viu depois. Agora, ele sabia que ele estava cometendo um erro, porque logo no começo, quando ele estava defendendo o. Ele até suspendeu, né? Ele viu que o camarada era culpado. Ele estava no meio daquela sujeirada ali, achando que ia ter o controle de tudo, né? E na verdade, quando a gente está nesse caminho, a gente sempre escorrega mesmo. Acaba se tomando por isso. Vamos pegar essa primeira parte. Ele tinha toda a capacidade para ser uma pessoa realizada profissionalmente, sem necessitar de cometer erros. Mas o que ele fez? Por medo de perder, ou querendo subir mais rápido, ele defendeu mesmo estando errado. O que nós falamos aqui do homem? Foi predestinado para o bem e a divinização em Deus. Foi predestinado a isso. Ele já ia ser. Só que o que ele fez? Ele tentou, por si só, alcançar isso. E usou de meios errados. E ele sabia das consequências. O homem no começo. E aí, ela mesma falou, e ele falou também, que foi gerando uma série de outros pecados. Foi gerando. E esses pecados que ele começou a cometer, geraram consequências para quem? Para a família. Mas o erro não foi dele? Então vocês estão vendo que o pecado, mesmo quando eu cometo, outras pessoas também pagam por ele? Foi o que nós falamos aqui, desde o começo. Então, os que estão em volta, que não tinham nada a ver com a situação, começaram também a sofrer. E sempre ele teve a opção, não teve? Tem opção de escolha. Sempre teve a opção de escolha. Porque sempre foi proposto para ele. Sempre foi proposto. Até quando o diabo fala para ele abandonar, cuidar da mulher, fazer isso, fazer aquilo, ele fala para ele que não, ele vai continuar, porque depois ela pode se curar e ele odiar ela. E aí? O que mais? Nesse ponto aí a gente vê uma característica própria do diabo, né? O orgulho. No caso ali, ele não queria perder nunca. Não queria perder nunca. Inclusive, o próprio catecismo diz que o diabo ele quer levar o homem a odiar a Deus e a rejeitar a Deus. Porque ele, como perdedor, ele não quer perder. Ele quer arrastar, ele quer ganhar. Ele quer sempre ganhar. Da mesma forma que eu não sei o nome do personagem, ele sempre queria ganhar. Tanto que o que o demônio fala para ele? Você que nunca perdeu nenhuma, será que vai ser dessa vez? Está na hora de você perder. Está na hora de você. Ou seja, ele pensando na sua glória, que poderia ser colocado em risco ali, ele começou, mesmo sabendo das consequências, cometer os erros. Que é o que o homem tenta fazer, uma autoglorificação de si mesmo. Tem nada da comemoração dele, sabe? Que ele ganhou o primeiro processo. Mas isso aí já é mais a parte do filme mesmo, né? É mais uma elaboração da história. Aí ele não quer entrar em detalhe. Até o mal precisa do ser humano para dar continuidade. Exato. Tanto que, qual que era a intenção do pai dele no final? Que ele tivesse um filho. E esse filho, se nós formos entender aqui no mundo hoje, esse filho seria
anticristo. Hoje, esse gerar mais um filho, se nós formos entender a situação de pecado, de maldade, seria exatamente isso, gerar mais mal, dar continuidade à presença do mal no mundo. Como bem também, você viu? Como o bem. Nós somos chamados a fazer o bem. Só que aí, no sentido assim, nós somos inclinados a fazer o bem, mas também temos a inclinação para o mal. Não, eu digo assim, Deus também precisa, não é que precisa, Ele quer que a gente dê continuidade ao bem. Sim. Como o Satanás queria que gerasse o mal para dar continuidade. Exato. É isso mesmo. O mal não tem força nenhuma se não for pelas nossas atitudes. O mal não tem força. Se a gente barra ele, não tem força nenhuma. E como que a gente faz isso? Optando pelo bem. Quando ele fez a opção lá do livre-arbítrio, tirou na cabeça, não fez tudo certo, mas ele tirou. Não quis gerar nenhum Não quis gerar mais mal. mais mal. Mas ele não vai. Aí né? o diabo teve um. Curioso. Ficou furioso. Ficou furioso. Ele não conseguiu o que ele queria. No final, quando aquele jornalista fala para ele, ele deu uma abertura, entre aspas, para ele dar continuidade. Mas isso significa o quê? E ele vai continuar tentando. Ele vai continuar tentando. Mesmo o personagem tendo percebido tudo que aconteceu, tendo investido e tendo feito uma outra opção, optado pelo bem, o demônio ele continua ali. Ele sabe Pra a tentar fraqueza perder. da gente, né? Ele sabe a fraqueza de cada um. Sabe né? a fraqueza de cada um. E qual que era a fraqueza do personagem? A vaidade. Qual que é a fraqueza de todos nós? A vaidade. Vaidade. Livro de Eclesiastes fala, vaidade das vaidades da vaidade. O sentido, o termo original, a tradução correta para o termo vaidade não é vaidade. Seria fumaça. Neblina, fumaça. O termo original, quando traduzido para o português, deveria ser fumaça, neblina. Algo assim, que se pega, se desfaz, ilusório. Seria ilusão, sentido de ilusão. Entendeu? Sentido de ilusão. Por que sentido de ilusão? Porque só Deus nos concede aquilo que é fato, aquilo que nos pertence. O resto das coisas do mundo são todas ilusórias, passageiras. Os livros sapienciais, ou seja, livro de Jó, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiastes e todos os outros vão falar dessas coisas ilusórias, passageiras. Se você pegar lá os salmos, todos eles vão falar muito dessas coisas passageiras. E tudo vai passar, tudo é ilusão. Como o próprio livro depois vai dizer, tudo é vento que passa. Tudo é vento que passa. O Diego, assim, esse filme também mostrou bem de todos os pecados capitais, né? Pecados Que capitais. espera a gente E é tudo ilusão, tudo momentâneo. tudo Tudo que nos traz prazer de forma momentânea. Você? Diego, você falou que no caso dele ser o filho do diabo, é parte do filme, isso aí é ficção. Mas se for pegar o filme como um todo, você as sucessões de erro dele não teria começado lá atrás, pegando essa forma do filme, não teria começado lá atrás com a mãe? Sim. E a consequência dos atos dela. Você tem o lado dela, Exato. Só que aí o que acontece? Nós temos que entender. Pode falar, André, desculpa. É a hereditariedade que você falou. Exato. Que ele não. Se a gente for parar para pensar, ele também foi vítima de erros passados de outros. se ele de repente no filme não fosse o filho, será que ele teria